começa mais um Direto da Cidade. A Secretaria de Saúde do Estado anuncia a vacinação contra a febre amarela. A OAB promete entrar na Justiça para derrubar o novo imposto que será cobrado pela SMTT. E o TSE anuncia o cancelamento de mais 4 milhões de títulos eleitorais, mas promete também um novo prazo para que todos os eleitores possam regularizar a situação. E o Direto da Cidade de hoje discute conscientização de voto. Será que o eleitor está ou não mais consciente? O que será que mudou da última eleição para esta? E você está convidado a participar do nosso debate pelo telefone 211 51 52, fazendo perguntas, participando das entrevistas, ou ainda respondendo a nossa pergunta pelo site na internet. É o www.canalcidade.com.br. E os convidados para este debate são o radialista e advogado Fábio Henrique, a vereadora do PSDB Nazaré Carvalho, a diretora da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Crésia Maria, e também a cientista social Verônica Teixeira. Ainda, direto do link ao vivo com a repórter Deise Dias, teremos a participação do vice-presidente da OAB, Manuel Cruz. Não esqueça, ligue e participe do nosso debate. O Direto da Cidade está só começando, eu volto daqui a pouquinho. É pra suar, é pra entrar em forma. Entre no clima da Malhação e fique você também com Tudo em Cima. Um programa descontraído, alegre e com o compromisso de trazer qualidade e técnica para você. Programa Tudo em Cima, a Malhação levada a sério, aqui na TV Cidade, Canal 20. Tudo em Cima. Oferecimento Sport Connection. A sua dose de energia. O sistema auditivo humano é extremamente complexo. Não existem dois indivíduos com audição idêntica. Microfocos e digifocos são ajustados para seu tipo de vida. Com tecnologia 100% digital, permitem nitidez e compreensão dos fonemas. Microfocos e digifocos são totalmente automáticos. Você liga de manhã e desliga à noite. Assistência técnica mundial. Centro Auditivo Telex. Telefone 224-8111. A volta às aulas é sempre uma festa para rever os colegas, os professores, mas tem uma lição que não deve ser esquecida. Em matéria de economia, G. Barbosa está fazendo escola. Confira as ofertas e boas notas. Caderno Capa Dura Universitário 10 matérias a partir de R$ 4,50. Caderno Capa Dura 10 matérias Artistas Famosos R$ 7,90. Lapiseira Grafite Bic R$ 1,50. Fichário DAC R$ 4,99. Carrinho Cecine R$ 46,80. Não perca, economize. Dia 27 de janeiro, no Teatro Ateneu, a volta de Jardim Macalé Aracaju lançando o CD O Que Eu Faço é Música. Dia 27 no Ateneu. Ingresso R$ 10. Jardim Macalé, imperdível. Entrevistas, comentários e opiniões na visão de quem é notícia em Sergipe. Política, economia e variedades. Apresentados por quem sempre fez a notícia no estado. A batalha pela informação tem espaço diário. Batalha na TV. De segunda a sexta às 13 horas. Batalha na TV. Oferecimento Unimed, para quem quer fazer planos para o ano 2000. Jaluzi, economia é aqui. E Construtora Santa Maria, qualidade incomparável. E amanhã a secretária de Estado da Saúde, Marta Barreto, anuncia a vacinação da febre amarela. O estado deve receber mais 20 mil doses. Os postos já tinham 11 mil e com mais 20 mil, 31 mil doses da vacina contra a febre amarela. Essa indicação da vacina é principalmente para aquelas pessoas que vão viajar. E a orientação da secretaria é que não deixe para fazer essa vacinação um dia ou 2 dias antes de uma viagem. Que faça a vacinação 10 ou até 15 dias antes da viagem.
E a maior preocupação da Secretaria agora é em relação ao Pré-Caju, já que é uma concentração muito grande de pessoas de todos os lugares do país, e exatamente onde aconteceu o maior número de casos, na Chapada dos Veadeiros, de 6 pessoas que foram acometidas pela febre amarela, 5 passaram pela Chapada dos Veadeiros. Então, a orientação é que você tome a sua vacina, não precisa correr, porque todos os postos vão contar com a vacina contra a febre amarela. Em caso de dúvida, consulte seu médico. No caso de crianças, também é recomendável que isso seja feito. As vacinas estão à disposição no posto Maria do Céu, na Avenida Barão de Baruim, nos postos do Augusto Franco e também na Rua Bahia. É só você se encaminhar a um desses postos e solicitar a vacina, é totalmente gratuita. Não se paga a vacina contra a febre amarela, fique sabendo disso. E já aqui comigo a vereadora do PSDB, Nazária Carvalho, boa noite. Boa noite. Obrigada pela participação. Obrigada. E também a cientista social Verônica Teixeira. Tudo bem? Tudo bom. O nosso assunto de hoje é conscientização do eleitor. Se o eleitor está ou não mais consciente do voto, e você pode participar já pelo telefone 211-5152 ou ainda respondendo a nossa pergunta pelo site na internet. É o www.canalcidade.com.br. E eu já faço a primeira pergunta aqui para as nossas convidadas, se o eleitor está ou não mais consciente do voto e o que será que mudou das últimas eleições para cá. Boa noite. E, vereadora, a pergunta já vai para a senhora em primeiro lugar. A senhora acha que o eleitor está ou não mais consciente do voto? Estamos há pouco mais de 9 meses em mais uma eleição. E qual a opinião da senhora em relação a isso? Eu acredito que com o desenvolver e com os acontecimentos de eleições a cada 2 anos, a tendência, na verdade, é que o eleitor brasileiro tenha mais consciência da importância do exercício do voto. Mas ainda não é vamos dizer assim, aquela visão, aquela necessidade, aquela conscientização que nós almejamos. Porque, em princípio, quando você vai fazer uma análise, você vai encontrar uma grande massa não politizada e desestimulada até a se tornar um agente politizado. Desinformado, não porque ele seja uma pessoa que não tenha como ter a informação, é que muitas das vezes ele próprio rejeita ter essa informação. Por quê? Porque passou-se para ele uma imagem de que política não é uma coisa séria. Política tem uma série de adjetivos que não corresponde com a seriedade, a verdade, a honestidade. Então, a partir do momento que o eleitor tem essa análise, achando que todos aqueles que buscam uma eleição, que se candidatam, eles estão pensando na sua locompletação, estão pensando no seu bem pessoal, estão pensando em si e não no coletivo, e não no todo. Então, passa isso para o eleitor, e o eleitor, na verdade, não se interessa em buscar a realidade dos fatos, em discutir política, em encaminhar política, em saber quais são as atividades de um executivo, de um legislativo, qual é o trâmite, como funciona, quais são os seus representantes. Enfim, ele é, na verdade, um desinformado, na sua grande maioria. Claro que nós sabemos que existem os eleitores politizados, bem informados, atenciosos para o assunto e que até estudam. Mas a grande massa no Brasil ainda é desinformada e, consequentemente, desinteressada. Assim sendo, não tem a conscientização que nós gostaríamos que tivesse. Verônica, historicamente, como é que se dá essa relação da pessoa, do eleitor com o voto? Porque o que acontece muitas vezes é que parece que depois que ele vota, ele passa a assumir um papel. Pronto, votei, acabou minha obrigação agora com o parlamentar, com a pessoa que eu elegi e acabou. E depois disso passa a se arrepender de um voto ou não teve pelo menos a conscientização. Como é que se dá essa relação? Ora, o que a gente percebe é que as pessoas são obrigadas, na realidade, a votar, já que nós temos um sistema político-partidário onde o voto é obrigatório. Então, fica difícil falar em consciência política, nesse sentido, em função que você está sendo obrigado a se fazer representar. Então, uma coisa que a gente percebe, apesar de termos pouco tempo de eleições diretas no Brasil, é o fato de que as pessoas, nessas últimas eleições, de acordo com as pesquisas que são realizadas, nós podemos verificar o quê? Que grande parte daquelas pessoas que votam nulo ou então votam em branco e acabam até assim nem se fazendo representar. Um caso específico que a gente poderia, vamos dizer assim, notar é assim,
uma eleição que as pessoas prestam mais atenção, quer queira, quer não, que é a eleição presidencial, tá? A gente verificou o quê? Que eu não tenho os dados exatos aqui, mas que Fernando Henrique teve menos votos do que votos nulos ou votos em branco, tá? E, proporcionalmente, os candidatos que eram de oposição, juntos, tiveram mais votos que o Fernando Henrique. Então, nesse sentido, como é que as pessoas estão sendo representadas? E como haver consciência... Fernando Henrique teve no primeiro voto 297, no primeiro turno, aliás, 297 mil votos, o que corresponde a mais ou menos 47% do Não, eu falo dessa segunda, né, do segundo mandato dele. Estou falando Mas é dessa eleição mesmo que ela está falando. Isso, então. Os votos nulos e brancos proporcionalmente foram maiores do que os votos que o Fernando Henrique teve. Tá? Nesse sentido, como Nazaré falou, né, sobre a questão da representatividade, do exercício da democracia, até que ponto nós temos uma democracia representativa, se é que o Brasil tem democracia, tá? Quando mais da metade da população não votou no presidente que foi eleito, tá? Seja porque as pessoas votaram em outros candidatos, ou seja porque elas votaram em nulo ou então votaram em branco. Anularam o voto ou votaram em branco. Vamos saber agora o que as pessoas nas ruas pensam sobre o assunto. Vamos à matéria. Você acha que os eleitores estão mais conscientes? Olha, esse problema da conscientização dos eleitores é muito relativo, porque a justiça eleitoral, ela parte do princípio de que o analfabeto, e está na Constituição também, que o analfabeto tem a capacidade ativa, mas não tem a capacidade passiva. Ou seja, o analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, eu trabalho na Justiça Eleitoral e vejo de perto isso no interior, que a questão da conscientização é muito complexa. Os eleitores, infelizmente, não estão. O povo não está consciente ainda não. Para melhorar a política brasileira, é preciso que as escolas, os sindicatos, ensinem as crianças políticas sindicais, e os partidos de oposição ensinem a garotada a saber o que é um vereador, um deputado, um senador. Se essa criança, com certeza, sabendo a função de cada um, do prefeito, com certeza ele não vai votar errado. Se as escolas públicas ensinar o garoto já a fazer a base, como a família tem que fazer a base, a política também tem que fazer a base. Eu acho que o brasileiro não sabe votar. Por enquanto, não. Não, falta muita coisa ainda. Principalmente os homens que dirigem os órgãos eleitorais. Porque educar é bom, mas a lei não cumpre no pé da risca o que determina, vamos dizer assim, a lei eleitoral. Sempre é fraudada pelos grandes e eles mesmos se acomodam. Então o senhor acha que o brasileiro não sabe votar? Não sabe por essa razão. Seguinte, o brasileiro não teve uma formação, certo? E o que está faltando é uma consciência dos administrantes, certo? Nós pagamos tantos impostos, certo? Deveríamos ter escola e saúde bem melhor. Então o povo não sabe votar? O povo não tem consciência ainda. Eu acho que não. Porque eu acho que todos eles são uma negação. Nazaré, como escolher as pessoas certas? Não, o que as pessoas disseram ali, não sabe votar, não tem consciência. Como escolher certo? Olha, isso vai depender muito do comportamento de cada pessoa, né? O primeiro é a questão da democracia, do exercício democrático no Brasil. Nós sabemos a história do Brasil, vivemos muito mais em regimes ditatoriais do que em regimes democráticos. Uma outra questão que já vem histórica dos 500 anos do Brasil é que a política sempre foi feita muito por uma classe muito elitizada, não só econômica, financeira, como culturalmente elitizada. Ainda aconteceu um outro agravante na questão da eleição no Brasil. O homem é que sempre determinou uma legislação, a mulher sempre foi alijada desse contexto, e o homem administrou a sua forma, de acordo com a sua modalidade, de acordo com os seus interesses. Aí eu teria, assim, N exemplos para que a gente pudesse colocar que prejudica, na verdade, a disposição do eleitor na escolha do seu representante.
Agora, eu quero discordar de algumas pessoas que foram entrevistadas e colocaram que todos os políticos são iguais. Eu discordo não só porque estou no exercício de um mandato político, mas por ser dirigente, inclusive, de um partido e por pensar sempre assim. Não se pode generalizar em nenhuma classe humana que as pessoas são iguais. Nós sabemos que todas as pessoas, única, ela é única. Da mesma forma que você diz assim, existem políticos, eles são todos iguais, eles são desavergonhados, eles não têm compostura, eles são corruptos. Também existem eleitores enganadores, mentirosos, corruptos, farsantes, e que não têm compromisso com a seriedade, com a verdade, com o compromisso do voto. Então, essa é uma questão de comportamento educacional, de princípio. E onde é que vai nascer esse princípio? É no partido político? É o presidente da República? É o governador do estado? É o prefeito, o deputado, o vereador, o senador? Não. Esse princípio tem que nascer na discussão da família. É lá onde estão todos os problemas da sociedade. É a família, é a escola que vão ter uma condição de discussão, de ampliação desses feitos, para depois ter uma reprodução disso na sociedade que elas constituem. Se a gente tem uma família desassociada da política, da religião, da economia, dos princípios, dos costumes, e se os políticos não se submetem a concursos públicos, porque se houvesse um concurso público eu ia estudar para ser senadora, não para estar no exercício de vereadora. Aí nós temos o quê? Que submetermos-nos à apreciação das pessoas. E para que as pessoas possam, na verdade, escolher os seus representantes, é uma questão da ótica de cada um, da visão de cada um. Eu, por exemplo, escolho os meus representantes pelo que conheço deles, pelo que acompanho do trabalho deles. E eu acho que deve ser assim. Eu devo conhecer o meu vereador, o meu deputado, o meu prefeito, o meu senador e, consequentemente, saber quem são as pessoas que vão se tornar representantes legítimos meus. Porque eu vou dar a eles uma representação, um cheque em branco, uma procuração para que ele me defenda no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara e em todos os setores públicos. Aí nós ficamos muito distantes, a sociedade fica distanciada dessa realidade, desse acompanhamento político, ela desconhece esses fatos, termina generalizando e aí fica difícil escolher. Mas me parece que o primeiro caminho a escolher é procurar primeiro conhecer aquele que está se colocando à disposição. Nós temos uma pessoa ao telefone, é o Narciso Henrique do Costa e Silva. Alô, boa noite. Boa noite, eu gostaria de parabenizar pelo programa e dizer que concordo totalmente com o que Nazaré disse. Eu tive um pai que foi mais de 20 anos aí vereador, Narciso Machado, e se eu digo que todos os políticos são ruins, e se aquilo é a mesma coisa de dizer que se eu chegasse lá, eu faria a mesma coisa do que aqueles que se corrompem. E gostaria que a Nazaré falasse um pouco como é que está o plano diretor aí, a tramitação do plano diretor na Câmara de Vereadores. Antes de você, obrigada pela participação, viu, Narciso? Antes de você falar do plano diretor, Nazaré, eu queria que a Verônica só comentasse para a gente dessa questão. Aí as pessoas vão dizer, muito se discute desse assunto, se está ou não mais consciente, mas qual o caminho a seguir, né? Falar sobre o caminho a seguir é complicado justamente devido ao sistema eleitoral que nós temos, tá? Primeiro, como ser um eleitor consciente se o voto é obrigatório, seria o primeiro ponto, tá? No segundo ponto, a gente poderia dizer que, por exemplo, esse programa que nós estamos tendo aqui hoje, de entrevistas, né, participação do público, etc., infelizmente é um programa que acontece só em ano de eleições, certo? Então, como o Nazaré falou, como algumas pessoas que foram entrevistadas também falaram, né, a questão do analfabeto, tá? Muitos analfabetos têm consciência política, que é diferente de consciência eleitoral, tá? No entanto, há muitas pessoas que são informadas, que têm uma cultura, vamos dizer assim, desenvolvida, tá? E não têm uma consciência política, vamos dizer assim, estabelecida, certo? Então, nesse sentido, a gente não pode fugir aqui à interpretação de que, por exemplo, o fato de a família ser responsável, tá, pela formação vamos dizer assim, do eleitor, tá, do cidadão, e a escola também, fica difícil a família ou a escola ser responsável por isso quando os políticos não promovem que haja uma determinada informação. Ora,
Se um pai de família e uma mãe de família que não teve uma escolaridade, ou mesmo que tenha tido, mas que não tenha discutido isso na universidade, nem no segundo grau, nem no primeiro grau e etc., que não tenha essa consciência política, como é que ele pode passar para o filho dele isso, tá? Por exemplo, na universidade, que talvez a gente poderia dizer que seria o local mais propício para se formar uma consciência política e não uma consciência eleitoral. Por que é que as pessoas entram e saem da universidade sem ter uma consciência política? É claro que eu estou falando aqui de uma maioria. Há pessoas que se formam e que muitas pessoas até saem de dentro da universidade com uma carreira política engajada, tá? Mas por quê? Porque os próprios professores muitas vezes não têm condições de passar essa formação política. E além do que, muitas vezes não há disciplinas nos cursos de graduação que permitam essa discussão. Além disso, é aquilo que eu havia dito anteriormente, né? A questão de dentro da mídia, por mais que nós sejamos informados, nós temos o quê? Horário eleitoral gratuito durante um período de tempo, onde as pessoas dizem, para que eu vou assistir isso? Para que eu vou perder meu tempo assistindo isso? Todo mundo vai lá falar coisas para nos enganar, porque na realidade eles, quando chegam ao poder, não fazem aquilo que prometem, tá? E nesse sentido é responsabilidade também da classe política, como é da família, como é da escola, como é da universidade, também apresentar uma consciência política para a sociedade. E nós já temos aqui a primeira parcial da pesquisa que é feita pela internet durante toda a semana. E a situação aqui é meio dividida. 50% dos eleitores que votaram até agora acham sim que o eleitor ele tem ficado mais consciente. Metade acha que sim, metade acha que não. Uma situação ainda um tanto quanto dividida. Mas eu vou saber mais informações sobre esse assunto agora ao vivo também com a repórter Deise Dias. Boa noite, Deise. Boa noite, Rosângela. Estamos no momento com o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Manuel Cruz, e vamos saber a opinião dele sobre a conscientização do eleitorado. Boa noite. Boa noite, Deise Dias. Meu abraço a essas mulheres maravilhosas, a nossa querida Rosângela, apresentadora, Nazaré Carvalho, a nossa vereadora, e a nossa querida cientista política. Na verdade, o questionamento ele é abrangente, porque se você for observar, eu diria que o eleitor hoje, eu me variaria em duas categorias. Primeiro, aquele eleitor que realmente tem consciência do seu voto, aquele eleitor que vota consciente, aquele eleitor que vai à urna, sabendo que vai ali exercer um direito seu, exercer a sua cidadania. Esse eleitor realmente ele vai, quando tem o interesse em votar, justamente conscientemente, e esse eleitor se ausenta muitas vezes, porque na verdade, como eu disse, há um despreparo até mesmo daquele próprio eleitor consciente. E há aquela outra ala de eleitor, ou aquele outro segmento de eleitor, que infelizmente troca o exercício dessa cidadania até mesmo por uma simples cesta básica, ou por uma realização de uma obra, quando na verdade nós sabemos que essa obra é uma obrigação do administrador. Mas se você for concluir, e essa é a minha conclusão, eu acho que tanto o esclarecido como o eleitor não esclarecido, eles estão bem indiferentes ao problema do processo eleitoral. O que, infelizmente, no Brasil é uma verdade. Acho até que o próprio governo deveria viabilizar meios, até mesmo através da própria mídia, para fazer com que o eleitor se conscientize, até mesmo aquele que a gente chama de analfabeto. Mas se ele exerce o direito de voto, ele tem que ser conscientizado da importância que tem esta arma sua, que é justamente o voto. E outra coisa, na minha opinião, o eleitor não acaba de exercer o seu direito quando ele deposita o seu voto na urna. Pelo contrário, a partir dali, ele começa a sofrer um novo processo, que é justamente o processo da escolha que ele fez, ou da escolha que a sociedade fez, que traz para a administração aquela pessoa que naturalmente foi a mais votada. Daí porque ele tem que estar sempre atento, fiscalizando, porque o eleitor é, na verdade, o maior fiscal deste seu próprio voto. E como chegar a essa conscientização? Como ele disse, eu acho que para o eleitor esclarecido, a mídia vai repercutir de uma maneira até mais abrangente, porque ele tem a condição de absorção maior. O eleitor não esclarecido, porque se no Brasil existe um caso sui generis, o eleitor é analfabeto, ele tem o direito de votar e não pode ser votado. É uma coisa impressionante. Mas esse eleitor, através da mídia, da própria televisão, eu diria que enfoques com painéis, enfim,
alguma coisa na rua, até mesmo com peças teatrais, você poderia trazer ao eleitor uma conscientização maior da importância desse voto. O que vale não é ele chegar e depositar na urna. Eu acho que vale muito mais a escolha dele na pessoa certa, no candidato certo, e não trocar, ou nem permutar, ou cambiar o seu voto por uma cesta básica, ou até mesmo por uma festa que se coloca no meio do povo e ali começa a se fazer uma conscientização diferente naquele eleitor e com isso, talvez até chegando àquela fase que eu chamo a fase mais preocupante, que é a mudança do seu próprio voto, quando ele chega na urna. E você sabe que a boca de urna funciona de uma maneira tão impressionante que você vê que até a própria Justiça Eleitoral ela está tentando coíbe isso com muita severidade, justamente nos períodos de eleição. Muito obrigada. Rosângela, mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber do Manuel Cruz, já que ele falou do papel da imprensa, e a gente sabe que a imprensa tem um papel fundamental nisso, mas a gente também não vai se omitir, não vai reconhecer que a imprensa também é culpada, muitas vezes, quando em época de eleição principalmente, diz ao eleitor, olha, você pega o filtro, ou o colchão, ou o material de construção que o candidato lhe ofereceu, daí você vota no outro, faz isso. A gente mesmo recomenda isso ao eleitor. Quer dizer, isso na verdade, vai para uma prostituição do voto. A gente, enquanto imprensa, recomenda que ele faça isso. Então, a gente também, enquanto imprensa, tem uma certa parcela de culpa. Eu gostaria de saber do vice-presidente da OAB, como é que a entidade poderia, principalmente agora nessa eleição, caminhar mais para uma fiscalização mais rígida, principalmente em relação à rádio e televisão. Olha, Rosângela, na última eleição, a OAB teve uma preocupação marcante. E a todo instante ela estava presente, principalmente porque nós montamos lá na sede da OAB uma estrutura com uma comissão com vários advogados, inclusive advogados que se esmeraram na leitura até mesmo do próprio Código Eleitoral. E aí, quando chegava qualquer reclamação, nós estávamos atentos, íamos em loco observar, participamos de vários processos de protestos, de notificações, enfim, de recursos. E a OAB sempre atenta porque, na verdade, quando a gente fala no exercício da cidadania, a OAB tem uma participação muito grande nisso, até porque ela, como guardiã da sociedade, ela tem não só o interesse, como também tem a obrigação de fazer com que esse voto não seja realmente prostituído, como você bem colocou. Acho até que neste próximo pleito nós vamos montar, além da sede, nós vamos também constituir comissões nas diversas zonas eleitorais, e com isso a OAB vai ter uma participação muito mais efetiva, até mesmo, inclusive, buscando, através da mídia, que a divulgação desses processos eleitorais sejam mais dinamizados, sejam mais conscientizados, e trazendo, inclusive, para o eleitor não esclarecido, uma consciência de que ele não deve desperdiçar a sua arma, não deve desperdiçar o seu voto, porque, na verdade, eu acho que é tão importante. Porque ele não avalia. Mas por que ele não avalia? Porque ele não está consciente disso. Eu acho que não só a OAB, como também outras entidades devem participar desse contexto, desse processo, e fazer com que o eleitor se torne mais esclarecido a ponto de não trocar o seu voto por uma cesta básica, o que é lamentavelmente triste no Brasil. Ok, muito obrigada. É com você, Rosângela. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo comercial, e eu gostaria de saber do vice-presidente da OAB sobre a situação da taxa que vai ser cobrada agora no IPVA. Muita gente ainda não tem conhecimento do assunto, mas vai acabar pagando 2 vezes pelo mês a mesma taxa, acabando pagando 2 vezes a mesma coisa. Daqui a pouquinho a gente volta, logo depois do intervalo comercial, é já já. De segunda a sexta, a TV Cidade informa ao vivo tudo o que acontece em nosso estado. Você tem política e ainda entrevistas com quem é notícia. A informação e o fato sempre em primeira mão no programa Batalha na TV. A cultura tem vez no programa Revista da Cidade, um espaço voltado para o reconhecimento dos nomes que fazem a arte em Sergipe. O Direto da Cidade leva até você debates com os temas mais polêmicos da semana. Tudo isso com a sua participação, pela internet ou pelo telefone. 211-5152. Colégio Graco. O aluno em primeiro lugar. Informa a hora certa. Sempre imaginamos o futuro dos nossos filhos. Como eles serão? O que estarão pensando?
O que estarão fazendo? Não temos todas as respostas, mas certamente o mundo em que estarão vivendo será o que desde já ajudamos a construir. Colégio Graco, matrículas abertas, agora também com 3º ano assistente. Graco, pronto para o ano 2000. Questão de Direito, um programa que fala sobre o seu direito, orientando, informando, encaminhando a solução do seu questionamento. Tudo isso numa linguagem simples, objetiva e direta. Contamos com a presença de renomados profissionais da área, como juízes, promotores, advogados, defensores, delegados e todo o público. É a cidadania sendo exercida em toda a sua plenitude. Toda quarta-feira, 4 da tarde, ao vivo. Participe! Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a taxa que a SMTT vai cobrar agora e o novo imposto vai ser cobrado no IPVA. Você que tem carro que vai pagar IPVA, você vai acabar pagando 2 vezes para o mesmo fim. Então é bom tomar cuidado e você vai ter daqui a pouquinho informações sobre esse assunto. E agora nós vamos quando o Narciso ligou e perguntou para a vereadora Natália Carvalho, não vai ficar sem resposta, mas como esse não é um assunto que está no nosso debate, ela vai responder rapidinho sobre o plano diretor que está na Câmara. Vereadora. Bom, na verdade, agora a Câmara está em recesso, né? Nós só retornaremos os trabalhos no próximo dia 15 de fevereiro. Enquanto isso, os vereadores estão trabalhando nas emendas que pretendem apresentar ao projeto e nós estamos com alguns capítulos já trabalhados, temos a intenção de apresentar, já estamos com 38 emendas mais ou menos encaminhadas e creio que a grande maioria, se não a totalidade, dos vereadores, haverão eles, os vereadores, de apresentar emendas ao projeto. Será um projeto que a gente está buscando a ampla discussão com todos os segmentos da sociedade, porque, na verdade, ele redefine toda essa vida de Aracaju e dos aracajuanos. Verônica, na questão da conscientização, por exemplo, grande parte, ou pelo menos acho que 99% das informações que os eleitores recebem vem da mídia, vem televisão, rádio, jornal, não há como ser de outro lugar. Mas como ele saber diferenciar uma informação da outra? Aí não fica mais complicado ainda? É bastante complicado. Primeiro porque, como eu já havia falado, né, a gente verifica que essas informações elas só são apresentadas no período de eleição e em relação, vamos dizer assim, aos votos, vamos dizer, aquelas pesquisas de opinião pública, né? E nesse sentido, muitas vezes a gente perde de vista que essas pesquisas de opinião, elas são feitas, ou melhor, elas são contratadas, tá, por candidatos específicos, com objetivos específicos para se verificar determinadas, vamos dizer assim, situações. E nesse sentido, quando o resultado dessas pesquisas, eles são apresentados pela mídia, muitas vezes a gente não tem consciência qual foi a população qual foi a amostra populacional que foi pesquisada, certo? Será que todas as classes foram atingidas? Quer dizer, nós sabemos o resultado final do processo da pesquisa, mas nós não sabemos como é que essa pesquisa foi realizada. Quais os objetivos dessa pesquisa? Nós só temos o resultado final, ou seja, fulano teve se fosse 60% da preferência, 60% da preferência, tem 40, tem 50. Ora, há casos como nas últimas eleições, por exemplo, eu me lembro bem da campanha de São Paulo com a Marta Suplicy, né, que teve uma polêmica muito grande, porque foi dado um resultado anterior, né, só que a pesquisa tinha sido realizada, não tinha sido realizada na véspera, tinha sido realizada 10 dias antes e o resultado tinha sido dado na véspera da eleição, ou seja, aquela pesquisa, o resultado daquela pesquisa não foi daquele momento. Então, por isso que houve toda uma série de problemas na hora de interpretar realmente quantos votos ela poderia ter no dia da eleição ou não. Nós temos ao telefone mais uma pessoa, José Salles Neto, da Coroa do Meio. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, vereadora Natália Carvalho. Boa noite, Verônica Teixeira. Gostaria de dar minha opinião da seguinte forma. Vários fatores, eles contribuem para que a população possa ter consciência política. Mas um fator importante é o fortalecimento dos partidos, né? Com suas linhas ideológicas claras, para que o eleitor possa se identificar
com o que ele mais simpatiza, mas o que a gente vê é que o brasileiro vota no indivíduo sem saber direito das suas ideias. Um exemplo que eu vou dar agora o governo federal acaba de aprovar a lei de responsabilidade fiscal no Congresso. O PT, que é um partido com uma linha ideológica mais ou menos definida, que as pessoas mais ou menos entendem, se diz o guardião da moralidade, votou contra. Quer dizer, um projeto que prevê que os prefeitos não possam comprar sem ter dinheiro no ano de eleição, um projeto que prevê que os prefeitos não possam contratar 6 meses antes no ano de eleição para não fazer trem da alegria, esse tipo de coisa, o PT, que é o guardião da moral, votou contra. Só pelo fato de ser oposição e simplesmente porque o projeto partiu do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ora, como é que fica a cabeça do eleitor numa situação dessa? Como é que o eleitor vai poder se identificar com o seu deputado, com o seu vereador, se na hora das votações importantes do seu interesse, ele vota de acordo com o que for mais conveniente? Então, o fortalecimento do partido com suas ideologias bem claras, isso é muito importante para contribuir que a consciência política ela chegue de uma certa forma ao eleitor. Essa é a minha participação, eu gostaria de agradecer o espaço. Muito obrigado. Eu que agradeço, José Salles. E uma situação que deve ser levada em conta também é a mudança de partido. Porque quando você elege um parlamentar, por exemplo, você elege um parlamentar do PT, por exemplo, e porque você acredita na ideologia, no que diz o candidato, ou no partido, na filosofia do partido, daí o parlamentar pula para o PFL, depois pula para o PDT, depois pula para o PMDB e sai pulando de partido. Ou seja, você não tem mais em quem confiar. Você confiou, votou naquele candidato porque você levava em consideração toda a doutrina do candidato. Aí sobre o que o Salles falou, eu gostaria de ouvir a senhora, vereadora. O seu telespectador, ele coloca, o senhor José Salles, ele coloca uma coisa muito importante, que também é básico para a discussão. Por isso que não há um único ponto, Rosângela, para definirmos se o eleitor brasileiro está ou não conscientizado. Eu até concordo que ele está sendo levado a essa conscientização. O caminho é longo, porque uma das causas, várias, aliás, foram as razões que já foram expostas hoje pela professora Verônica, pelo professor Manuel Cruz, por você, a apresentadora, e por nós que estamos também na militância, enfim, porque vem, na verdade, da família. Tudo vem da família. Não precisamos dizer, não são os governos que fazem as famílias, são as famílias que fazem os governos. Não vamos inverter esses papéis. O governante sai da família e não a família fazendo o governante ou o governante fazendo a família. É o contrário. O presidente da República, o governador, o deputado, o senador, eles são feitos na família. Eles nasceram na célula da família. Que representação eles tiveram? Não é questão de letras. Cultura todo ser humano tem. Todos nós temos cultura. Nós não podemos ter letras, mas cultura todos temos, né? Todos os seres humanos. Agora, nós estamos perdendo são os princípios morais, são os princípios éticos. Essa questão de hoje você é honesto, amanhã você é um ex-honesto. Isso não existe. Então, se você não tem compromisso com a sua verdade, com o que você quer, com o que você diz, se você não tem honestidade com você mesmo, você não vai ter no partido político, não vai ter na igreja, não vai ter na sua família, não vai ter onde quer que você esteja, na universidade, onde quer que você esteja. E ele coloca, nós tivemos a discussão da reforma política partidária que o Congresso Nacional não aprovou e a população não tomou também conhecimento dela. E a reforma partidária nos levava justamente para um caminho mais largo para a conscientização política e eleitoral. Por quê? Porque o primeiro ponto era a fidelidade partidária, ou seja, o candidato que elegesse por tal partido, ao sair desse partido, ele perderá o mandato. O mandato passará a ser do partido e não do indivíduo. E aí foi como a jornalista Rosângela coloca. Hoje você vê um pula-pula. E a coisa muito tão comum no Brasil, as coisas perdem o senso da moral com uma facilidade muito grande, porque a gente ouve pessoas, assim, evangélicas, professores, católicos, jovens, idosos, todos nós falando, não, eu fui filiada naquele partido, mas eu saí dele e fui para esse. Não, eu estava nesse, mas eu fui para aquele.
Uma forma assim tão comum que as pessoas simples, dizem, né? simples, chegam até a fazer discursos. Outro dia eu vi um vereador justificando por que ele saiu daquele partido e foi para o outro, depois porque foi para o outro. Fiquei assim parada. Ele estava fazendo um grande discurso, dizendo do caminho dele nos partidos. E eu parei, meu Deus, ele não tem noção do que ele está falando. Na verdade, não. Agora de quem coisa muda comum. de partido, de quem faz aliança com partidos que até então nem se questionava, é dizer, nós não podemos mais fechar essas questões como há 30 anos atrás. Na verdade, não. Na verdade, não. Não se justifica. Não se justifica a ausência de princípios comuns. Não é, professora? Nós temos mais um pessoal ao telefone, o Ademar Queiroz, do Centro. Boa noite. Boa noite, Nazaré, como é que vai? Bem, graças a Deus. Nazaré, eu morei em Uberlândia. E eu vi em Uberlândia, Minas Gerais, que é uma baita de uma cidade com 500 mil habitantes, um modelo de política no Brasil. Por exemplo, tinha dois candidatos, Virgílio Calassi, do PFL, e Jairo Alves, do PMDB. O Virgílio Calassi, o perfil dele era o seguinte, não dava nada a ninguém, ele dizia claramente, não dou nada a ninguém. Agora, as pessoas nas ruas diziam o seguinte, ele é um empreendedor, ele para o progresso e para o emprego. O outro, o Jairo Alves, ele era festeiro, dava tudo a todo mundo e bom para o funcionalismo. Quem ganhou foi o Virgílio Calassi. Por que esse modelo não vem para aqui, para Sergipe? Pois é. Isso é o que eu pergunto. Essa cientista, essa moça que está do lado aí, pergunta por que ela acha disso. Pronto, a pergunta já está feita. Desculpe, eu fui lhe passar a pergunta. Ele disse que havia dois modelos lá na cidade dele. Dois candidatos apenas. Um ia à comunidade. Sim, as festas, a promoção. Um era festeiro e o outro era pelo trabalho, pela ordem. Certo. Na hora da eleição, foi eleito realmente aquele que era pela ordem, pelo trabalho, pelo desenvolvimento. Aí ele pergunta, por que esse exemplo não serve para todos nós, inclusive para nós sergipanos? A sua concepção de analista política. É interessante, é uma pergunta, eu queria pedir desculpa porque eu estava passando a questão para Rosângela e eu não ouvi a final da explanação do Zé Salles. Então, e é tão interessante porque eu gostaria de puxar a questão para aquilo que Nazaré tinha comentado na sua última explanação, no que se refere à questão dos políticos ou dos governantes saírem da família e não as famílias dos governantes. Ora, nós temos consciência ou nós percebemos que a população brasileira não está satisfeita com o governo que tem. Porque geralmente a gente verifica que a opinião pública, a popularidade de Fernando Henrique está tanto, caiu mais 30% essa semana, a popularidade do governador tal. Porque, infelizmente, a gente não tem um acompanhamento da vereadora Nazaré, do vereador fulano, do vereador cicrano, do deputado tal, do deputado federal, do deputado estadual. O que nós temos é uma visualização desses cargos mais, assim, de governador e de presidente, né? Então, nesse sentido, a nossa classe política seria uma classe política que veio de famílias muito ruins, já que nós não estamos satisfeitos com, vamos dizer assim, com essa classe, né, com os governantes. Então, nesse sentido, como é que a gente poderia analisar? Será que o povo, seguindo o raciocínio da vereadora Nazaré, tem o governo que merece? Não, eu acho que você não deve ter me entendido, professora Verônica. Eu não faço uma generalização. Não, lógico, a gente não pode. Eu disse apenas que nenhum político deixa de sair da família. Com isso, eu também havia dito antes que existem os bons e os maus políticos. As boas e as más famílias. E as boas e más ações. Eu nunca generalizei. E se alguém está tendo uma reação contrária à ação desse ou daquele governante, desse ou aquele representante, que faça ele essa análise, que tenha essa consciência. Agora, responsabilizar apenas os políticos e excluir a sociedade como um todo dessa corresponsabilidade, tal como fez Rosângela agora, quando disse que a comunicação de massa faz também com que o eleitor se perca no meio do caminho, não sabe exatamente para onde vá. A mudança de partidos de uma forma tão natural, tão espontânea, tão assim, modismo, é uma moda no Brasil. A falta de discussão de política, de discutirmos política, política partidária,
A falta de leitura disso é outra coisa. No Brasil você discute, você é oposição ou ação. Se você é oposição, você vota contra, como disse o telespectador. Votou contra simplesmente pelo fato de ser contra. Mas contra a quê? Oposição a quê? Lógico. Você necessariamente não é obrigada a ser oposição a tudo. Então foi isso que eu quis colocar. Aí quis me justificar porque ficou parecendo. Eu achei que todas as famílias... Não, sem dúvida nenhuma. Eu só gostaria de, antes de responder a pergunta do telespectador, né? Por que será que a gente vota nessas pessoas que têm um perfil mais tradicional? Porque nós também somos tradicionais. E nisso a gente poderia puxar uma outra questão. Por que é que as pessoas têm tanto medo, tá? Não querendo aqui fazer propaganda, nem apresentar minha posição política. Por que as pessoas não votam em Lula? Porque ele é um semi-analfabeto, porque ele vai tentar modificar a política do país, tá? Tanto a política internacional como a própria política interna. E nesse sentido, pela tradição das pessoas, as pessoas têm medo da mudança. Nós temos uma pessoa ao telefone, é o Geraldo Pinto, da 13 de julho. Alô, boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite, vereadora Nazaré. Boa noite. Boa noite, a cientista política. Verônica. Esqueci o nome agora. Verônica. Verônica. Por sinal, muito inteligente, viu? Estou observando esse detalhe. Eu tenho duas perguntas para fazer à excelentíssima vereadora. A primeira é a seguinte: que nota, vereadora, a senhora como uma partidária, só que a senhora no Legislativo Municipal, não estadual, uma guardiã, diria assim, do governador Albano Franco, sendo secretária, me parece, do PSDB, partido no qual o senhor governador pertence, e a senhora também. Que nota a senhora daria à primeira administração do governador Albano Franco e à sua segunda administração que está sucedendo? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como a senhora encarou aquela notícia a nível nacional que foi divulgado com seu nome especificamente pela TV Sergipe do senhor governador. Porque eu, particularmente, como sergipano, se a televisão fosse minha, eu proprietário, como o senhor governador é da TV Sergipe, eu não teria deixado aquela matéria sair a nível nacional a respeito daquele caso da Secretaria da Educação e etc. Eu queria que a senhora me respondesse essas perguntas. Uma boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Ele me reporta dois fatos muito curiosos e me dá a oportunidade de poder, mais uma vez, conversar com o telespectador, com o ouvinte, com o meu aluno, com as pessoas que estão nos vendo, com os meus filhos, com a minha família neste momento. A primeira é a questão de nota. Apesar de ser professora, eu acho que nota já saiu do meu conceito. Eu prefiro analisar a questão pela produção, pelo efeito das coisas. A nota hoje, para mim, numericamente, já não é fundamental. Agora, quero lhe dizer que, na verdade, Sua Excelência, o governador do Estado, Dr. Albano Franco, não dispôs das condições necessárias para fazer um grande governo na sua primeira administração. Houve muita coisa que deixou-se de se fazer. Tenho absoluta convicção de que ele gostaria de ter feito muito mais, fez muito pouco. Mas fez com seriedade, fez com sinceridade, fez com justiça, e a história, sem dúvida nenhuma, haverá de mostrar. Nós temos também por hábito comportamental, até queremos que as coisas sejam muito imediatistas, que elas aconteçam de repente. Às vezes, até tem um dito popular no Brasil, que só se valoriza o que tem depois que se perde. Eu tenho uma consciência de que tive um governador, Albano Franco, no primeiro mandato, um homem sério, correto e digno à frente da administração do Estado. Para mim isso é suficiente. Que o governo dele precisou fazer muita coisa? Claro que precisou. Que este segundo governo está precisando fazer muito mais? Não tenho dúvida disso. E que o governador Albano Franco está buscando os recursos também para fazer, para realizar? Não duvido disso. Até porque é um homem decente, é um homem sério, disso não há quem duvide, pode até se comentar, mas na hora do provar, aí fica difícil, né? O Brasil também tem esse método de falar e quando se chama para a prova, não, foi eu ouvi dizer, alguém falou, não sei quem foi, como é que foi. Mas o fato é que o senhor tem toda a razão. O governo Albano Franco, no primeiro, não teve uma boa administração e ele reconhece isso. Devido às dificuldades nacionais, às dificuldades locais, às dificuldades até do mundo. Não se torna um bom administrador quando não se tem dinheiro. Ninguém consegue isso, a não ser que seja um milagreiro. No segundo governo, eu espero que ele tenha realmente um desenvolvimento melhor, seja mais organizado,
tenham uma equipe mais homogeneizada, os seus secretários pensem no conjunto, no coletivo, e todos juntos, sergipanos, criticando, encaminhando-lhe projetos, encaminhando a eles sugestões, sugerindo o que é melhor, fazendo com que o Estado, na verdade, seja governado por seu povo, por sua gente. O nosso governador é democrático o suficiente para receber essas sugestões, até com muita humildade. Tenho certeza que ele faz isso. Agora, a questão da Secretaria da Educação. Eu até vou pedir que a senhora responda de uma forma mais objetiva, para a gente ganhar mais tempo. Ok, eu agradeço a você, talvez até eu esteja falando demais. Na verdade, senhor telespectador, a TV Sergipe cumpriu, senhor Geraldo, né? A TV Sergipe cumpriu uma obrigação jornalística. Eu não faria o que foi feito, mas foi. Um forasteiro, um jornalista que não era da terra, um cidadão que estava dirigindo o departamento de jornalismo da TV Sergipe, achou por bem tornar uma matéria que não era danosa, ele fez questão em fazê-la danosa. Feriu-me, magoou-me muito, mas continuo com a minha mesma decência, a minha mesma vergonha. Sou professora da rede pública estadual, sim, concursada há 27 anos, professora lotada no gabinete do secretário da Educação há 12, não à época do governador Albano Franco, há 12 anos lotada, emitindo parecer aos projetos técnicos das secretarias encaminhados à nossa pessoa. Hoje nós estamos de licença para sem vencimentos, a fim de que não tivéssemos o transtorno e o desprazer de estarmos numa secretaria onde nós teríamos que ter a convivência com uma pessoa, um funcionário, que não teve a humanidade necessária de, pelo menos, tomar as providências por outros caminhos. Me devolver a ideia, dizer, olha, não fica mais no gabinete do secretário, e não tornar público uma ação como se eu fosse uma ladra. Não sou, nunca fui, nunca serei. Continuo sendo a mesma professora, lecionando no Estado, lecionando na faculdade, dirigindo o partido e trabalhando do mesmo jeito de sempre. Nós temos mais uma pessoa ao telefone, a Rita. Alô, boa noite. Alô, boa noite, Rosângela. Aqui quem está falando é Rita, uma ex-aluna, inclusive, da vereadora Nazaré Carvalho. Vereadora, eu fui sua aluna no pequeno escolar na época. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora acha que a gente tem mania de querer resultados imediatistas, né? Mas será que as obras executadas pelo governador com a venda da Energip não foram obras, digamos, imediatistas, para coisas imediatistas que não fossem levar o Estado à frente mais há alguns anos? Porque com obras, digamos assim, construção de praça, urbanização digamos assim, de algumas áreas do Estado ou do município, né? E se com o dinheiro da Energip não foi um valor razoável para ele fazer uma administração boa. Rita, obrigada pela participação. E antes que a vereadora responda, só para a gente ter mais agilidade aqui no debate, que a coisa está meio que fugindo no nosso debate, que é sobre a conscientização do eleitor, não que não tenha a ver com o assunto, mas eu prometo que eu trago a vereadora numa outra oportunidade para que ela possa falar mais sobre política. A vereadora vai responder a sua pergunta, mas eu ainda tenho uma pergunta aqui do Gilson no Ponto Novo para a Verônica, que ela também vai responder. Responda, vereadora, rapidinho, por favor. Eu não entendi realmente a colocação da Rita. Me parece que ela achou que com a venda da Energip, o governo do Estado deveria ter feito mais obras, né? Obras mais. Me parece que foi por aí. Eu acredito que o governo fez com a venda da Energip o que se fez necessário dentro daquilo que foi orçado, que foi projetado. Era preciso que eu tivesse aqui agora dados de toda essa instrumentalização do dinheiro, dos recursos e as obras realizadas. Sinceramente, Rita, eu não tenho esses dados a lhe passar agora. Poderei fazer em uma outra oportunidade, até isso hoje é muito aberto, o Ministério Público, a própria Secretaria pode fornecer esses dados e qualquer cidadão pode fazer um confronto de contas com a realização das obras. É um Estado realmente democrático, aberto, o Estado que eu falei, à situação. Eu não tenho esses dados concretos, mas você pode adquirir com muita facilidade e fazer um confronto do que foi recebido pela venda da Energip, o que foi realizado no Estado, se realmente confere. Se não conferir, você pode requerer o direito de cidadã, inclusive manifestando através
de uma ação popular contra o governo. E isso pode ser feito com uma ação através do Ministério Público, que já está fazendo levantamento de todos os gastos do governo. Então é mais um direito que o eleitor assume, de entrar com uma ação popular, requisitando toda a elaboração de contas e a prestação de contas do dinheiro que foi gasto na Energip. Eu agradeço a presença da vereadora Nazaré Carvalho. A Verônica continua no nosso debate. Daqui a pouquinho a presença do radialista e também advogado Fábio Henrique. Com ele eu vou conversar sobre a ação do rádio nas campanhas eleitorais e sobre o que a gente falava agora há pouco do papel da imprensa nesse assunto. Muito obrigada, vereadora, pela participação. Eu que agradeço a você pelo convite. Um prazer enorme conhecer a Verônica. Muito boa sorte e muito obrigada ao telespectador. Que tenhamos todos uma noite de paz. E logo depois do intervalo comercial, informações também sobre a taxa que vai estar embutida no IPVA. Você que vai pagar IPVA não pode perder essa informação. Eu volto já já. Sabe qual é a última moda na TV? Assistir ao programa Tudo com Márcio Lincoln. Matérias super dinâmicas, pra lá de interessantes, com todas as novidades do mundo moderno. Tudo com Márcio Lincoln, o programa que é tudo. Tudo com Márcio Lincoln. Oferecimento, Clínica de Olhos Dr. Joel Carvalhal Borges. Mais uma vez, a Prefeitura realiza o desejo dos aracajuanos. Nesta terça, dia 25 de janeiro, vamos inaugurar juntos o Terminal de Integração Manuel Aguiar Menezes, localizado em anexo ao Mercado Albano Franco. Esta obra vai facilitar e agilizar ainda mais a sua vida. Será uma tarde de festa e alegria, animada pelo trio Voyage e banda Cid Natureza. Não perca, você é nosso convidado. Prefeitura da cidade, Aracaju para um século XXI. Projeto Acoustic Sensations apresenta o compositor e cantor Rubens Lisboa. Doce menina. No show Todas as Tribos, revelando o talento da nova música sergipana. Dias 28 e 29 de janeiro, às 21 horas no Espaço Cultural IASG. É o canto da cidade já no início do ano 2000. Apoio TV Cidade. Em 2000, a gente quer ver a gente. O Banese planejou uma linha de crédito para garantir aos seus filhos o mais precioso dos bens, a educação. Financia a compra da lista de material escolar em 6 prestações fixas. Procure hoje mesmo a sua agência Banese. O futuro de seus filhos agradece. Você que vai pagar IPVA, muito cuidado. Você vai correr o risco de pagar 2 vezes para o mesmo fim. A taxa que vai estar embutida no IPVA, que segundo a Prefeitura, o dinheiro serve para, a reposição de rodovias e também estradas. Esse dinheiro, metade vai para a Prefeitura, 50% desse valor, ele vai todo para a Prefeitura. E nós vamos saber mais informações agora com o vice-presidente da OAB, Manuel Cruz, que está ao lado da repórter Deise Dias. Mesmo, Rosângela. E mais uma vez, o vice-presidente da OAB com a gente. Vamos saber o que ele acha dessa taxa. É legal? Olha, a princípio, a minha opinião é de que essa taxa ela é completamente irregular, porque até me parece que avança para uma fronteira da bitributação. Mas a OAB, essa é a minha opinião, mas a OAB, conscientemente, ela vai fazer, naturalmente, uma pesquisa, inclusive levando esse tema a profissionais especializados nessa área de direito tributário. Concluída essa primeira etapa, nós levaremos o problema para o Conselho e, a partir da aprovação do Conselho, entraremos com ação própria, uma ação onde, naturalmente, a OAB vai tentar inviabilizar essa cobrança, porque, na verdade, um problema ali sério. Um momento que agora está acontecendo uma confusão que a policial está... Vai-se embora, pra lá. O policial está batendo aqui, o que é que está acontecendo? Vamos interromper aqui, o que é que está havendo? O policial... Ninguém vai ficar assim não, meu. Estão presos. O que é que está acontecendo? Por que estão prendendo? Policial, o que é que está acontecendo? Agressão. Agressão por quê?
Ele ia pagar a passagem, mandamos... Só por causa da passagem? O que está acontecendo? Por agredir Eles estão realmente agredindo o rapaz. Por favor. Policial, PM, por favor. Policial. Muita violência aqui. Ele está sendo preso por agredir uma autoridade farmar. Só por isso? Mas só... Ele agrediu e a gente não viu isso, a gente só pegou o pessoal agredindo. Vai fora. Realmente, muita confusão aqui. O pessoal está dizendo que eles continuam agredindo o rapaz só porque dizem que é porque ele não pagou uma tarifa, mas realmente a gente está vendo que são 3 contra 1. Aqui na 13 de julho, nesse momento. Os policiais não querem falar muito e a confusão continua. Estão levando o rapaz e provavelmente vão bater o rapaz. Estavam batendo, espancando e vão continuar. E o que foi que aconteceu? Você é motorista do ônibus? O que foi que aconteceu? Não quis pagar a passagem. Subiu, agrediu o rapaz, o que foi que deu? Eles... Os guardas, não? Sei, mas é... Moralmente, mas não fisicamente. Mas peraí, ele não queria pagar, nem queria descer. Ia fazer o quê? Sim, mas os policiais começaram... Então, paciência, né? Realmente o pessoal começou aqui a maior confusão, os ônibus estão parados. Os policiais continuaram levando o rapaz para lá e acreditamos que realmente ele vai levar uma sova, viu, gente? É ao vivo da TV Cidade. É com você, Rosângela. E isso é o que a gente viu, né? Imagine o que deve acontecer lá adiante quando e aí é guarda municipal. Não é policial, não é guarda municipal. Imagina o que deve acontecer quando esse rapaz chegar lá na delegacia que ele foi encaminhado. Isso é o que a gente viu e o guarda viu que tinha alguém filmando e não se intimidou de forma nenhuma. Não se defende aqui que uma pessoa entre no ônibus e não pague a passagem. Ela tem que ser tirada realmente. Mas tira-se a pessoa e encaminha-se para uma delegacia. Vai se prestar uma queixa, fica ou não preso. O advogado Fábio Henrique, que já está aqui comigo, pode falar sobre esse assunto. E a gente vai voltar porque você viu agora. A gente estava numa entrevista com o Manuel Cruz e acabou acontecendo isso e a gente mostrou aqui ao vivo. Eu vou saber agora do Fábio Henrique, já está comigo. Eu volto daqui a pouquinho com o Manuel Cruz para ele concluir a situação da taxa do IPVA, mas eu já pergunto aqui ao Fábio Henrique sobre... Nós já vamos voltar com o Manuel Cruz, ele já pode, passado agora o susto que o Manuel foi que acabou vendo essa situação, eu volto agora com a Deise Dias para a gente concluir o assunto do IPVA. É com você, Deise. Ok, Rosângela, depois de todo esse susto, né? Que confusão, hein? Quase que a gente não pega e, infelizmente, a violência continua, né? Vamos voltar ao Manuel Cruz. Ô, Deise, oi. Você podia... O Manuel Cruz, por exemplo, no caso, já que ele é da OAB, essa atitude do policial está correta? Está correta? Olha, mais uma vez a gente enfrenta um despreparo policial. Eu não sei qual foi o problema que houve com o rapaz, mas eu acho que ele deveria ser reservadamente, pelo menos detido. E se ele não foi mais espancado, eu não vi, porque realmente a televisão foi de logo, de pronto, em cima. Mas, na verdade, a gente sente o despreparo do policial. Não sabemos realmente o crime que ele cometeu. Dentro do ônibus não foi coisa grave. Não sei o que foi. Mas eu acho que está provado, mais uma vez, que a polícia precisa ter maior preparo. Com relação à pergunta que você me fazia, eu, inclusive, fui cerceado de responder, porque aquela confusão toda, inclusive, tirou o nosso pensamento. Mas eu dizia que a segunda etapa, a OAB vai trazer, naturalmente, a consulta feita por profissionais da área do direito tributário. Feita essa consulta, leva ao Conselho, e se o Conselho autorizar, nós entraremos com ação direta de constitucionalidade, porque, na minha opinião, essa é a opinião de Manuel Cruz, essa taxa, ela incide em bitributação, porque se o IPVA já é um imposto destinado para a conservação, principalmente das vias públicas, onde trafegam os veículos, porque se embutir dentro dela um outro imposto, quer dizer, um outro imposto para cuidar, naturalmente, do mesmo processo. Eu acho isso redondamente errado. A OAB realmente não vai ficar silente, porque quando se cobrou uma taxa por aquele estacionamento, a taxa é errada, a OAB acionou de imediato a ação direta de constitucionalidade, conseguiu uma liminar. Essa liminar, infelizmente, foi depois, ela foi depois no tribunal, ela foi desfeita, foi cassada, melhor dizendo,
mas a OAB continua dentro dos recursos, usando os recursos todos próprios e devidos, até a última instância, e naturalmente, com relação a esse imposto, a OAB não vai ficar calada, nem vai ficar silente, porque naturalmente a sociedade tem que ser defendida. Eu até aproveitaria a presença da vereadora Nazaré Carvalho, que ela, como disse, o administrador deve sair do seio do povo, e essa taxa vai penalizar mais ainda o povo, principalmente o povo mais carente. Eu acho que deveria se fazer também uma gestão para que a Câmara de Vereadores observasse com maior acuidade essa proposta ou esse projeto e não aprovar um imposto que vai penalizar duplamente o povo, principalmente aquela camada que já pagou IPVA, aquela camada que paga o IPVA já caro e que não merece ser naturalmente apenado com mais essa tributação indevida. Passando para a Nazaré, ele fez uma pergunta. Infelizmente, a vereadora ela já se ausentou do debate, presidente. Ela não está mais aqui, infelizmente ela não pode responder isso. Nós estamos aqui com o Fábio Henrique e ainda com a cientista social Verônica. Ela poderia falar sobre esse assunto. Eu só gostaria de saber do Manuel qual é a orientação para o pobre cidadão que vai ter que pagar o IPVA, já que o Detran avisou que ele não tem condição de chegar até o Detran e separar esses dois valores. Eu não quero pagar essa taxa, ele vai ter que pagar os dois e fica sempre aquela história. Se você tiver que recorrer, você paga primeiro e recorre depois. Qual a orientação para o consumidor que vai ter que pagar essa taxa? Olha, Rosângela, como advogado, eu orientaria ao cidadão que contactasse naturalmente um profissional do direito. Esse profissional vai entrar com ação cautelar inominada, justamente para viabilizar a concessão de uma medida liminar que possa ele pagar o seu IPVA sem o embutimento desse imposto que naturalmente crava mais uma apenação ao bolso do próprio proprietário de veículo. Então eu acho que o primeiro passo dele seria procurar um profissional do direito e a partir daí viabilizar uma ação no sentido de lhe ser concedida uma medida liminar. Agora, a propósito também, a OAB não vai ficar também silente. Nós vamos analisar a partir desses próximos dias justamente essa formalização, justamente da primeira medida que nós chamamos de preparação, que seria uma medida de estudo com relação à barreira tributária. Evidentemente, ouvindo pessoas que militam no dia a dia na área de direito tributário e, evidentemente, vai também colaborar com o povo. Agora, aquele que naturalmente quiser exercer o seu direito pode, independentemente da própria OAB ou outras entidades, ajuizarem a ação, no caso seria a ação direta de constitucionalidade, ele entrar com ação cautelar, naturalmente visando pagar esse imposto sem o embutimento desse outro que o município está querendo introduzir, justamente para apenar e sacrificar mais ainda o proprietário de veículo. Muito obrigada, Manuel Cruz. 15 dias para o Direto da Cidade. Obrigada, Deise, e obrigada também a participação do Manuel Cruz. Eu vou a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto, já já. Mais um curso da UNIT recebeu do MEC o Conceito B. Dessa vez foi o curso de farmácia, o único do estado. Sinônimo de qualidade, competência e segurança para a saúde dos sergipanos. Qualidade e seriedade são garantias do nosso trabalho. Se o curso de farmácia da UNIT já era importante para a sociedade, ele agora ficou muito mais. Farmácia na UNIT agora é B. Universidade Tiradentes. PCL, Projetos e Consultoria. Informa a temperatura. A PCL é uma empresa de projetos e consultoria que tem como objetivo a melhoria contínua de seus projetos. Projetos de engenharia e arquitetura completamente integrados, obras estruturalmente bem resolvidas, gerenciamento racionalizado e acompanhamento técnico de alto nível proporcionam aos projetos elaborados pela PCL a melhor opção custo-benefício. A PCL trabalha com os mais avançados sistemas para concepção e elaboração do projeto estrutural. A compatibilização dos projetos é realizada por uma equipe de profissionais altamente qualificada, transformando seus projetos em sinônimo de segurança. Atenta às inovações técnicas, a PCL investe pesado em tecnologia.
Além de realizar todos os seus projetos em CAD, oferece avançados recursos de visualização dos projetos em realidade virtual. Por tudo isso, a PCL é uma das primeiras empresas de projetos do Norte e Nordeste a estar em processo de certificação ISO 9001. PCL, Projetos e Consultoria Limitada, projetando qualidade. O nosso tema de hoje é conscientização do eleitor. Você acha que o eleitor está ou não mais consciente do voto? E você pode responder a nossa pergunta pelo telefone 211-5152 ou ainda pelo site da internet. O endereço é o www.canalcidade.com.br. O Gilson do Ponto Novo ligou e deixou uma pergunta para a Verônica. Ele pergunta como acreditar nos políticos se a própria Constituição feita por políticos, às vezes, eles não cumprem. Como fazer isso, Verônica? É difícil? Certo, é bastante complicado, né? Eu acho que a primeira coisa a se fazer realmente é, vamos dizer assim, acompanhar as práticas políticas, vamos dizer assim, dos nossos representantes, ou seja, daquelas pessoas em quem nós votamos. E, além disso, também acompanhar as práticas políticas daquelas pessoas que estão no poder, independente de nós termos votado nelas ou não. Então, a partir disso, a gente teria um primeiro passo, que seria, através dessa verificação, numa próxima eleição, poder votar de forma mais consciente, tá? E também não apenas acompanhar, mas tentar reivindicar que determinados, né, principalmente os parlamentares, no caso dos vereadores e dos deputados, verificar qual a prática política deles dentro do plenário, quais são os projetos de leis em que eles estão investindo, quais são as leis que foram aprovadas, no que isso repercute dentro da cidadania, dentro da sociedade, no que isso, vamos dizer, beneficia a população, tá? E nesse sentido, então, quando nós não temos essa informação, fica difícil realmente votar bem, escolher bem e saber quem é que faz, vamos dizer assim, as coisas da melhor forma, da melhor maneira possível. Fábio, boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, Rosângela, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Você que é radialista, advogado, que tenha, principalmente agora o assunto é como radialista, que tem acompanhado todos os dias o eleitorado que tanto reclama dos políticos, mas que às vezes ele acaba sendo o primeiro que vende o voto, ou que pede do político ou exige do político um papel que o político não tem. Você, enquanto radialista, o que você acha? O eleitor tem ficado mais consciente ou não? Ainda estamos longe disso. Rosângela, você me permite, eu vou fazer, inclusive, dentro do assunto que estava sendo debatido aqui no programa, que é essa taxa que a Prefeitura está cobrando, eu vou tentar mostrar exatamente a minha opinião. A Câmara de Vereadores aprovou no dia 28 de dezembro de 98, sempre no apagar das luzes, como a Câmara faz, esse projeto estabelecendo esse imposto que é inconstitucional, que é imoral, que é irresponsável, que é essa taxa que a Prefeitura vem cobrar para a conservação de vias públicas. Por que ela é ilegal? O doutor Manuel Cruz já disse, para isso você tem o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, 50% para o município, 50% para o Estado. Então, o Estado e o município devem se valer desses recursos do IPVA para conservar as vias públicas, só que isso eles não fazem. O município dispõe ainda do IPTU, que nós pagamos todos os anos, deve dispor desse dinheiro para conservar as vias. O município também não faz. E os sábios, inteligentes vereadores de Aracaju resolveram nos dar esse presente. Votaram em 98, imaginaram que a eleição só era no ano 2000, em 2000 o povo já esqueceu do que eles fizeram. Tem ainda a taxa de esgoto e a taxa de iluminação exato. Pública. Então o que acontece? A OAB entrou com ação na justiça, conseguiu eliminar, o presidente do tribunal agora não julgou o mérito, ele apenas disse que o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar o caso, já que é uma lei que fere a Constituição, seria o Supremo Tribunal Federal, o fórum competente, e nós vamos ter que pagar. O doutor Manuel Cruz disse que nós pudemos entrar com ação cautelar, só que o que você vai pagar de custas numa ação cautelar é mais caro do que o imposto, que é de 14 a 30 reais. Você vai ter que pagar, não tem, você vai ter que pagar. Não tem para onde correr. E aí, onde é que está a conscientização do povo? Diariamente nós estamos no rádio, na Rádio Atalaia, lendo a relação dos 13 vereadores que aprovaram esse projeto, inclusive a vereadora Nazaré Carvalho, que estava aqui há poucos instantes. E disse que votou contra. Mas ela, inclusive, o vereador Samarone tem uma ata que nós lemos a ata e a vereadora votou a favor.
vereadora Nazaré Carvalho. Se você me perguntar os 7 vereadores que votaram contra, eu posso listar para você. Samarone, Tânia Soares, Elber Batalha, Adelson Barreto e Nitinho. Tem mais 2 que eu não lembro agora, dois de oposição. Os demais de Sérgio Góes, que não vota, que é presidente, tem mais 2. Nazaré votou a favor. Então imagine, eu estou lá no rádio todo dia, lendo o nome desse pessoal, me esgoelando, estou até afônico em função disso. E o povo esse ano vai reeleger os mesmos. Você pode ter certeza, desses 13, você não tenha dúvida que o povo reelege no mínimo 10. Então isso prova, mais uma vez, que o povo não está consciente do voto. Há uma evolução, claro, uma mínima evolução, até porque a sociedade evolui naturalmente. Agora, é uma evolução muito distante daquilo que nós gostaríamos que fosse. Vou dar um exemplo a você. Todo Sergipe sabe, e aqui não vai também nenhuma propaganda política, mas quem é o maior senador da história política desse estado? De maior representatividade política, de maior, digamos assim, quem mais tem feito para o Sergipe? Zé Eduardo Dutra. Mas se você colocar uma eleição hoje, Albano, João Alves, Jacques Valadares e Zé Eduardo, eu não tenho dúvida que Zé Eduardo é o último colocado. Então cadê a consciência do povo? Aliás, se você for olhar os grandes parlamentares e políticos, pelo menos a maioria está sem mandato. Quer ver outro exemplo? Constituição de 88. Você sabe quem foi o deputado sergipano que teve a melhor nota na Constituição? O deputado José Queiroz da Costa. Nunca mais ganhou para nada. Você sabe quem teve a não ser vice-prefeito de Itabaiana. Foi a única coisa que Zé Queiroz conseguiu ser, depois de ser o melhor deputado de Sergipe na Constituição. Agora, aqueles que obtiveram nota 0, a exemplo de Cléo Nantes da Fonseca, José Télio de Mendonça, nada contra, são fatos reais, estão lá, continuam deputados até hoje. Então o povo continua votando por interesse. O povo continua votando por interesse financeiro. Eu voto nela porque ela é minha amiga, porque se ela ganhar, ela vai me ajudar a resolver um problema, a me arrumar um emprego. Eu voto no outro porque ele é simpático, ele vai arrumar um emprego para minha filha. Me arrumou um médico, uma consulta. Infelizmente é isso. A gente está vendo diariamente, a gente está no rádio todo dia mostrando ao povo a realidade. Quer outro exemplo? Vá para o interior e pegue o nome dos prefeitos que já foram caçados por corrupção escandalosa. Veja que a grande maioria lidera a pesquisa para se reeleger agora. É verdade. Então, quer dizer, ser ladrão nesse país é uma virtude. O povo adora quem é ladrão. Mas aí a gente pode levantar aquele caso da pesquisa, né? Porque a pesquisa, ela é, vamos dizer assim, contratada por esses próprios candidatos ou essas pessoas que já estão eleitas, né? E é passada para a população que ele tem uma maioria, independente de como tenha se dado o processo dessa, vamos dizer assim, como é que se diz? Dessa verificação de números da eleição. Então, nesse sentido, as pessoas têm aquele aspecto de que, se ele está na frente, então eu vou votar em quem vai ganhar. Eu não vou votar em quem vai perder. Eu não vou perder meu voto. Veja que voto consciente. Vou votar em quem vai ganhar. Veja que voto consciente. Veja aqui, vou votar em quem vai ganhar. Quer dizer, isso é um absurdo. Muitas vezes uma vez me perguntaram, Rosane, você me permite, por que eu não era candidato a prefeito Simão Dias? É minha terra natal, né? Eu disse, olha, sabe por que eu não sou candidato? E é um caminho quase que natural da maioria dos radialistas. Mas sabe o que eu respondi? Eu digo, olha, sabe por que eu não sou candidato a prefeito Simão Dias? Porque eu não ganho. Aí por que você não ganha? Primeiro porque eu não tenho dinheiro para gastar. E no interior, você ganha eleição na última semana e olhe lá se não ganhar no último dia. E olhe lá se não for na última hora, né? Eu não tenho dinheiro para gastar. Não tenho família política. O povo não vota em quem tem competência, em quem mostra trabalho. O que é que eu vou fazer lá, papel de palhaço? Não vou. Nós temos uma pessoa ao telefone, é o Ailton do Grageiro. Alô, boa noite. Boa noite, Rosângela. É sobre a matéria anterior, sobre aquela agressão ao rapaz do ônibus. Apesar de você ter feito a colocação que aquele pessoal não eram policiais, aquele pessoal é da Guarda Municipal, mas o próprio Manuel Cruz voltou a falar em policial. Não é que eu seja policial, nem tenha nada a ver com a polícia, mas a gente vê a postura, a diferença entre o policial e aquele pessoal da Guarda Municipal. Aqueles guardas municipais são pessoas que pegam aí a torta e a direita, sem nenhuma formação, e agem daquela forma. Eu digo isso porque, por ocasião do Natal, eu vi a postura deles naquele presépio ali em frente, eles sentados à vontade, como se tivessem, fosse até alguns moleques sentados
Então, o que está faltando na Praia 3 de Julho é um posto policial adequado, porque o movimento está muito grande e as pessoas ficam confundindo os guardas municipais por causa da farda. Eles deveriam usar pelo menos uma vestimenta parecida com a sua, totalmente vermelha, para diferenciar da polícia. E a polícia também é culpada quando não está exigindo essa diferença para não haver essa comparação. Era essa a minha colocação. Muito obrigada pela observação. E eu fiz, era vermelha. Era vermelha na época, mas houve também essa polêmica em relação à cor. Eu fiz a observação porque a gente tem que dar a informação correta até para que a polícia militar não ligasse e depois houvesse uma reclamação de que é policial militar. Não, foi guarda municipal. Independente de ser guarda municipal, qualquer um, ou policial militar, ou civil, ou guarda municipal, tem que ter orientação exata para lidar com as pessoas. Eu vou a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai discutir o papel da televisão que cada vez mais se parece com rádio, principalmente em época de eleição. Eu volto já já. Vamos voltar, nós tivemos um rápido probleminha, então vamos voltar à discussão aqui. Eu já pergunto ao Fábio Henrique, o Fábio é de rádio, mas é cada vez mais comum a gente observar que a televisão, que tanto criticava o rádio, no sentido de tanto da popularização em relação à eleição, ela cada vez se assemelha ao rádio, ela cada vez se torna mais até uma assistente social, e ela vai fazendo meio que um papel dos governos, quando ela começa, até o vereador Daniel Fortes aqui falou que as pessoas estão mais esclarecidas porque a gente vê pessoas da classe mais baixa tendo ascensão e ocupando cargos políticos. Eu discordo, porque o que a gente vê são pessoas que cumprem o papel que o governo não faz, ou que a prefeitura não faz, quando arranja uma cirurgia ou quando arranja uma internação, e ele acaba ganhando votos por conta daquilo. Eu queria a sua opinião sobre isso. Como é que você vê esse fato da televisão cada vez mais se assemelha ao rádio, principalmente na conduta eleitoral? Primeiro eu quero dizer que concordo com você. A opinião do vereador Daniel Fortes, eu discordo da opinião dele. Muitas vezes, para você um pequeno, para que você ascenda na vida política, é preciso ou você ocupar esse espaço ou você estar a serviço de alguém. Muitas vezes você está a serviço de alguém, é uma pessoa simpática e é colocado na vida pública. Olha, a televisão, se você pegar a televisão, por exemplo, de 10 anos atrás, ela é aquela coisa bem, tudo certinho, bonitinho. Formal. E o rádio, principalmente o rádio AM, aqui não vai nenhuma crítica ao rádio FM. Claro, o rádio FM tem seu papel, é um rádio que tem uma música de qualidade. Mas o rádio AM, ele começou a perceber que não dava para concorrer com o rádio FM, que não dava para tocar música no rádio AM. Por quê? Porque o rádio AM não tem qualidade para tocar música. E o rádio AM viu que a saída para que ele continuasse existindo era o quê? Era abrir o seu canal para que o povo pudesse participar, para fazer um rádio comunitário, para ouvir as opiniões do povo. Para que você tenha uma ideia, hoje em Aracaju, quase todas as emissoras de rádio têm programas do tipo que eu apresento na Rádio Atalaia. Programas abertos, programas de opinião, programas onde as pessoas ligam, onde as pessoas criticam, onde o povo tem efetivamente direito de participar, direito muitas vezes que a própria classe política nega a este povo de manifestar a sua opinião. No rádio ele tem esse direito. E a televisão, ela começa também a abrir esse espaço, exemplo deste programa, do programa Batalha na TV e de outros programas que existem na imprensa de Sergipe do país, ela começa a abrir também esse espaço para o debate político e principalmente para a participação do povo. Eu acho isso extremamente salutar. Eu encaro o papel da imprensa sob dois aspectos. O primeiro é a importância que os meios de comunicação têm. Sem sombra de dúvidas, nós dos meios de comunicação estamos dando uma parcela de colaboração à sociedade a partir do momento que nós estamos denunciando, que nós estamos criticando, que nós estamos ouvindo o povo. O trabalho que eu faço, por exemplo, quando digo que 13 vereadores votaram contra o povo, é um trabalho importante para informar a sociedade, coisa que há 20 anos atrás você não podia fazer. E para contribuir com a consciência política. Exatamente. E do outro lado, existe o rádio maléfico, que é aquele que se aproveita deste apoio que tem do povo para servir a determinados interesses, para que apresentadores sejam candidatos, em época de eleição, principalmente em época de eleição. Por exemplo, quem acompanhou a eleição aqui em 98, que foi uma e graças a Deus eu não participava do rádio na eleição em 98, eu fui demitido de uma emissora de rádio, porque me neguei, inclusive, a fazer determinados comentários. Aí, deixa eu perguntar, como garantir essa legitimidade ao eleitor e também que ele encontre na rádio esse espaço quando se tem a rádio nas mãos de políticos que a gente sabe? Como garantir isso? Não é
uma questão muito delicada? Ou você consegue fazer essa separação? Olha, é difícil, você não tenha dúvida que é difícil, porque todo segmento político, ele tem interesse. Né? Nenhum dono de emissora de televisão, dono de emissora de rádio, a grande maioria é composta de políticos. É claro que eles têm os interesses dele. Eu, por exemplo... Maiores ou menores, mas maiores ou menores, mas tem. Eu digo a você com muita sinceridade e que não vai aqui nenhum tipo de puxamento de saco, mas eu digo a você com muita sinceridade que a Rádio Atalaia tem me dado uma liberdade extraordinária, inclusive para fazer críticas ao governador Albano Franco, que é irmão do proprietário da emissora, o ex-deputado Walter Franco. Então, eu, sinceramente, não tenho o que falar, tem dado uma liberdade extraordinária. Agora, que existem os interesses, evidentemente que existem, como existem também nas emissoras de oposição. Por exemplo, a eleição de 98, a Rádio Liberdade M, do meu amigo Almeida Lima, foi o palanque da oposição. A oposição que sempre criticou a família Franco, as televisões de Albano Franco, fez pior do que as televisões de Albano. Então, mostra que não há diferença entre situação e oposição. Há interesses a serem seguidos. O problema é que talvez devesse haver leis, né? Apesar do telespectador do Ponto Novo ter dito, né? O Gilson ter falado que os políticos fazem as leis da Constituição e nem eles mesmos cumprem, né? Porque agora foi aprovada a lei de anistia. Anistiou todo mundo, as multas, todo mundo foi anistiado, então... Mas a questão que eu queria falar era justamente essa. Se houvessem leis que delimitassem até que ponto as pessoas podem, né? Tanto na televisão quanto no rádio, quanto também a questão do investimento em dinheiro para as campanhas políticas, se houvesse mais leis no sistema eleitoral que cerceasse, por exemplo, a gente verifica o quê? Que no horário eleitoral gratuito, dependendo do partido ao qual você faz parte, dependendo da coligação que você tenha, você tem mais ou menos tempo que o candidato do outro partido. Então, quer dizer, como ser democrático dessa maneira? E já poderia começar pela própria lei eleitoral. Cada eleição tem uma lei. Tem uma lei. A lei de 98, a eleição de 98 tem a lei da eleição de 98. 2000, velho. A lei de 2000 vai ter a resolução de 2000, já é outra Mas lei. Mas a lei existe, a lei estabelece várias situações que você não pode citar o nome de um candidato sem citar o nome de outro. Se você fizer entrevista, por exemplo... qualquer outra lei no país, não se encontra. Eu acho que o maior exemplo disso é como a gente vem vivendo nos últimos anos. Nós não vivemos pela Constituição, nós temos vivido por medidas provisórias. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. É um assunto que ainda pode ter outro desdobramento. A gente pode discutir esse assunto. Aliás, ainda essa semana a gente vai discutir o que é um bom candidato, né? O que faz de um candidato, o que garante ele sucesso numa eleição. É o trabalho, é o dinheiro, são as duas coisas juntas ou nada disso? A gente vai discutir isso ainda. Mas amanhã a nossa discussão é sobre a adoção e você está convidado a participar do debate. Eu quero agradecer a presença da Verônica nesse debate. Muito obrigada. E também do Fábio Henrique. Muito obrigado pelo debate, pela participação e pela sua vinda aqui. E eu vou ficando por aqui. O Direto volta amanhã às 9 da noite. Até lá.